Levítico capítulo 1, vamos começar. Levítico capítulo 1, nós vamos começar aí. Eu vou ler o capítulo 1 inteiro, só para a gente já começar a entender o contexto, né? Desse primeiro capítulo, e a gente vai então voltar e esmiuçar aquilo que o Senhor tem para nós nesse primeiro capítulo. Só adiantando, quem está anotando aí, quem tiver já nas suas anotações, eu queria que você já começasse a anotar, porque eu acho que esse livro de Levítico, ele é mais necessário fazer anotações do que qualquer outro. Por que eu estou dizendo isso? Se você não está fazendo anotação, eu queria te dizer que seria bem importante. A gente vai tratar de assuntos que vão ser recorrentes na palavra de Deus a partir de agora. Então, estar anotado algumas palavras que eu vou falar para vocês, alguns termos, né, que a palavra de Deus vai usar para nós. Então, é importante porque depois, quando os textos, a partir de Números, Deuteronômio, Josué e assim por diante, quando os livros começarem a tratar desses termos, você vai ter anotado e você vai poder voltar ali, ver as suas anotações e vai facilitar na tua vida de leitura bíblica, vai facilitar na tua vida de estudo da palavra ou de preparação de uma pregação ou de um estudo ou de qualquer outra coisa que você vai fazer. Então, te aconselho a anotar o livro de Levítico, é bem importante. Não que os outros não sejam, mas se você não anotou até agora, eu acho que Levítico seria bem importante. Então, a gente vai ter os 4 primeiros capítulos aqui de Levítico, falando só sobre, até o 5º praticamente, mas nós vamos praticamente até o 4, né, assim falando mais precisamente. Nós vamos falar de 4 tipos de oferta. Então vai falar da oferta de holocausto, da oferta de cereal, da oferta de comunhão e da oferta do pecado. Então eu queria que você já colocasse aí, né, a primeira oferta, que é o holocausto. Então, que você já coloque aí o holocausto, que é isso que a gente vai falar a partir de agora. No capítulo 1, a gente vai falar só sobre holocausto. Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, diz assim. Leiam comigo. Levítico 1, versículo 1 diz assim. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então, a partir de agora, do versículo 2, Deus falando, tá? 100%. Não há nenhuma palavra aqui que seja de Moisés. Deus está falando com Moisés durante todo o capítulo 1. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Versículo 6. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote
trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. E então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, a primeira oferta, o primeiro tema, na verdade, que é levantado aqui no livro de Levítico, e que a gente já entendeu que esse livro está falando sobre um chamado, sobre um tipo de pessoa que está sendo chamada para um trabalho, para um serviço diante do Senhor, para adoração a Deus, que é o livro que foi chamado em português de Levítico, né? Então, esse livro fala especificamente sobre todo o trabalho, sobre tudo que os levitas e os sacerdotes devem fazer no tabernáculo. Então nós terminamos Êxodo finalizando com o tabernáculo erguido e com a glória de Deus ali naquele lugar. E nós viramos a página e nós temos o livro então que o Senhor chama Moisés, e a gente já começa com uma coisa bem importante aqui. Se nós entendemos com o livro de Êxodo que o tabernáculo fala do nosso corpo, que é corpo, alma e espírito, então a gente já entendeu que o Santo dos Santos é o nosso espírito, é onde o Espírito de Deus fala. A nossa alma é o lugar santo, onde fica ali a presença de Deus, onde nós somos então trabalhados, né, pelo Espírito Santo. E o átrio é o nosso corpo físico, a parte externa, né? Nós entendemos isso. E a glória de Deus vem sobre ele, e a gente sabe hoje que é o Espírito Santo. Quando a gente vai então para Levítico, Deus está chamando agora as pessoas que vão justamente trabalhar com esse tabernáculo, que vão ser aqueles que vão servir ao Senhor integralmente dentro desse tabernáculo. E eu ainda não vou falar sobre os sacerdotes, porque eles estão aqui no meio do livro de Levítico. A gente vai ver um pouquinho mais para frente e eu vou fazer uma aula específica só sobre o que é o sacerdócio, o que é o sacerdote. A gente vai esmiuçar o texto bíblico a respeito disso. Então Deus começa, né, falando a respeito dos tipos de ofertas que serão entregues nesse tabernáculo, que serão entregues nesse lugar. E lembra que eu falei para vocês nas últimas aulas, quando a gente estava falando sobre o tabernáculo, que o tabernáculo ele não era o principal anseio de Deus para Israel ou para quem quer que seja, né, para a nação de Israel ali. Porque Deus queria que todo Israel, toda a nação de Israel, então fosse esse sacerdócio santo. Deus queria que todos eles, sem exceção, todas as 12 tribos fossem um sacerdócio para Deus. A gente viu isso lá no início de Êxodo. Mas eles não quiseram. Nós falamos já sobre isso. Então, por isso Deus cria o tabernáculo. E por isso, então, a tribo de Levi vai ser chamada. E é por isso que eles vão ter que se santificar para trabalhar nesse tabernáculo. E todas as outras 11 tribos, então, vão ter as consequências de lidar com o seu pecado. Como assim, Elisângela? A questão é a seguinte, gente. A tribo de Levi e os sacerdotes da família de Arão, a família de Arão em si, eles já têm um chamado específico. Nós estamos agora falando de Levítico, tá? Tô falando aqui do Velho Testamento, depois a gente lança lá para o Novo Testamento. Eles têm um chamado específico. Então Deus separa essa tribo e essa família para o sacerdócio. Então eles não têm escolha de não se santificar. Eles não têm escolha de não estar sempre puros para estar servindo ao Senhor no tabernáculo. Então não há outra opção. A opção deles é sempre estar buscando a Deus de tal maneira que eles não sejam encontrados em pecado. Então a responsabilidade da tribo de Levi e da família de Arão é muito além do que todas as outras 11 tribos que decidiram viver sem esse sacerdócio. Então essa é uma anotação extremamente importante que eu queria que você fizesse. Então na Velha Aliança, no Antigo Testamento,
Israel, as 11 tribos, decide viver a sua vida como eles querem. Eles decidem viver sem ter esse relacionamento com Deus diretamente. Então eles entendem que eles não precisam se santificar tanto quanto os levitas e os sacerdotes. Mas eles sabem que o pecado pode matá-los. E eles então vão ter que buscar se comprometer com a palavra. Mas a tribo de Levi, a família de Arão não tem essa opção. Eles precisam estar em santidade constantemente. Então aqui a gente já pode fazer uma ponte a respeito da nova aliança, a respeito de nós, a igreja, após a ressurreição de Cristo, após a vinda do Espírito Santo, nascemos de novo. Então nós somos também esses sacerdotes que Deus chamou agora. A igreja é o sacerdócio real. Então nós somos o equivalente, né, à tribo de Levi e à família de Arão. Então nós também não temos opção, nós como igreja, de estarmos vivendo deliberadamente em pecado. O que é deliberadamente em pecado? Nós não podemos viver uma vida pelar e pecar. Nós não podemos viver uma vida de hoje eu peco, amanhã eu peço perdão. Isso é muito perigoso, porque vai ser perigoso para o sacerdote, para o levita, e é perigoso para a igreja hoje. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos santos como o Senhor é santo. Então entender isso, de que não há opção de viver uma vida de pecado, é inegociável para o cristão. Assim como a gente vai ver e está vendo já aqui no livro de Levítico, a gente vai ver bastante isso. Então, as 11 tribos vão ter que rebolar para permanecer na presença de Deus e não serem mortos por causa do pecado. E é por isso que Deus está então instituindo o livro de Levítico. É aqui que eu queria chegar. Então, por que Deus vai dar toda essa lei? Por que Deus vai dar todas essas regras? Por que Deus vai dar todos esses sacrifícios e tipos de ofertas e a maneira disso ser feito? Porque 11 tribos de Israel decidiram viver uma vida deliberadamente de pecado. Decidiram viver uma vida longe de Deus, não se santificando o suficiente para estar sempre santos. Eles dizem que isso dá muito trabalho, né? A gente percebeu lá, não, Moisés, fala você com Deus, tenha você relacionamento com Deus, e o que Deus falar com você, você vem e fala conosco. Isso é o perigo de viver uma vida sem se relacionar com a palavra, sem se relacionar com Deus todos os dias, buscando alimentar-se somente de outras pessoas que dizem que estão buscando a Deus. Então, por que eu falei dizem? Eu vou colocar aqui entre aspas. Porque existe um perigo muito grande de você estar comendo um alimento que não está 100% puro, de ter um alimento contaminado, de ter uma pregação que não está falando plenamente a palavra de Deus, que está distorcendo alguns textos bíblicos. Então, quando eu e você temos um relacionamento diário com o Senhor, através da palavra, através da oração e tudo mais, nós não somos enganados por qualquer vento de doutrina, Paulo vai dizer, né? Então não é qualquer coisa que nós engolimos facilmente. Você vai conseguir filtrar melhor os erros doutrinários, os erros teológicos que alguém pregar. Agora, se você não tem relacionamento com Deus, tanto faz o que a pessoa disser. Se ela disser que é A, você vai acreditar que é A. Se ela disser que é Z, você vai acreditar que é Z. Então, o perigo de dar, né, essa autoridade para outra pessoa de se relacionar com Deus no seu lugar, que foi o que Israel fez com Moisés, é muito perigoso. Israel não teve problemas porque Moisés era realmente o grande libertador, o intercessor de todo o povo de Israel. Eles sabiam quem eles estavam seguindo. E Deus, por sua vez, sabia também quem tinha colocado na frente do seu povo. Mas não era esse o plano de Deus. Então, o livro de Levítico, ele é justamente, então, colocado por Deus aqui na palavra, porque as 11 tribos não quiseram se santificar o suficiente para não precisar disso que nós vamos ver agora. Tá bom? Entenderam o que eu quis dizer? Então, o livro de Levítico, ele só vai acontecer porque alguém não quis se santificar. Então, ele vai ter que ter umas regrinhas para não morrer por causa do seu pecado. É isso que trata o livro de Levítico. Tá bom? Vamos lá, então? Então, a primeira frase que a gente encontra aí no livro de Levítico é: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés.
Então a palavra chamou, já falei que é Vaikra, que é o nome do livro, né? No original do hebraico, que significa chamou ou chamado, né? E o que mais me chama a atenção é Deus chama Moisés da tenda do encontro. Então lembra que nós terminamos o livro de Êxodo com a glória de Deus manifesta dentro do tabernáculo, com a glória de Deus enchendo todo o tabernáculo, e a gente entendeu que era o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então foi lá de dentro, da tenda do encontro, que Deus então chama Moisés. Gente, aonde Deus então tem falado conosco e nos chamado para ter relacionamento conosco. Essa é a primeira chave que já precisa virar na nossa mente. Essa é a primeira chave que precisa entrar na nossa vida com um entendimento profundo. Deus está nos chamando da onde Ele habita. E se nós somos então regenerados, se nós nascemos de novo, o Espírito de Deus habita dentro de nós. A presença de Deus está lá no nosso espírito, que é na parte interna, é no mais profundo da nossa vida, do nosso ser. Então é de lá que Deus tem nos chamado. E tem algumas pessoas que costumam dizer assim, ó. Quem já ouviu vai saber o que eu tô querendo dizer. Tem gente que fala assim, ai, Deus falou comigo assim, assado, tal. Aí você do outro lado, ou eu aqui, fico assim, nossa, Deus fala com aquela pessoa, né? Como é? Deus nunca falou comigo. Como que é Deus falar com a pessoa? Deus fala assim, é audível, a voz vem no ouvido. Como é que é Deus falou comigo? Né? A gente ouve esse tipo de pergunta. Como que eu ouço a voz de Deus? E a receita está justamente no entendimento de que nós somos o templo do Espírito Santo e que a presença de Deus, ela habita no nosso espírito. É no Santo dos Santos, é no lugar mais escondido. Deus não está externamente, Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de dentro. Então eu preciso conseguir acessar esse lugar aonde a presença de Deus está. E nós sabemos que por Cristo, o véu já foi rasgado que existia lá no tabernáculo. O véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado. Então, nós temos livre acesso à presença de Deus lá no nosso espírito. Eu só preciso acessar esse lugar. Eu preciso começar a ter o ouvido bom no sentido de relacionamento com Deus e com a palavra para conseguir ouvir Deus falando comigo lá de dentro. Então, se nós não começarmos a buscar esse relacionamento no sentido de internalizarmos a nossa vida com Deus, realmente nos aquietando, buscando lendo a palavra e deixando o Espírito Santo falar conosco no nosso interior, é a grande dificuldade que a gente tem de ouvir Deus. Por isso que parece que as pessoas ouvem Deus e a gente não ouve. Porque, na verdade, para ouvir Deus eu preciso estar ouvindo Ele no meu espírito. Então a palavra já começa falando isso. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés. Deus estava lá dentro, na tenda do encontro. Deus estava lá no Santo dos Santos, no lugar mais secreto do tabernáculo. E Deus chama Moisés. E aí Deus começa a falar com Moisés sobre tudo que ele ia precisar fazer a partir desse momento para que Israel tivesse acesso também à presença de Deus. Ou melhor, que Israel tivesse condições de permanecer no arraial, permanecer no mesmo ambiente que o tabernáculo estava. Porque como eles não aceitaram se santificar o suficiente para ser todos sacerdotes, então Deus realmente só ia se manifestar para levitas e sacerdotes, para a família de Arão. Para as outras 11 tribos, eles seriam simplesmente avisados, ou eles teriam que ouvir a voz do sacerdote aconselhando, mas eles não teriam a manifestação direta de Deus na vida deles. É isso que a gente vai perceber também na leitura aqui da Velha Aliança, tá bom? Então vamos seguir. Aí ele diz, Deus começa então dizendo para ele o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado, do rebanho e do rebanho de ovelhas. Então, Deus vai falar aqui para nós, vai começar a falar sobre 3 tipos de holocaustos. Mas eu já quero falar para vocês o que é essa palavra holocausto, que vai aparecer em todo esse texto. Então, se você está anotando aí, a palavra holocausto no hebraico é a palavra olá.
O com acento circunflexo e H no final. Então, olá, que significa uma oferta queimada, que significa é uma palavra que deriva de uma outra palavra no hebraico, que é a palavra alá, mas é A-L-A-H, tá? Então, alá, que significa subida, escada, degraus. Então, a palavra holocausto vem da palavra alá, que deriva da palavra olá também, né? Então, ela tem essa mesma raiz no hebraico. E olá, que é a palavra holocausto em hebraico, significa oferta queimada. Elisângela, mas o que tem a ver o alá? Eu queria que vocês anotassem aí, que vocês vão entender que tem algo mais que a gente vai começar a aprender dentro dessa palavra holocausto, dentro desse tipo de oferta que Deus está propondo, né, para o povo. Então eu queria que você anotasse embaixo. Então, holocausto, o significado em hebraico, a palavra em hebraico é olá, que significa oferta queimada. Mas essa palavra também, ela tem uma outra derivação, que é alá, que significa subida, escada e degraus, tá bom? Então, essas coisas são importantes a gente anotar, porque essa palavra holocausto vai aparecer bastante e a gente pode estar sempre voltando e olhando para ela. Então, a palavra holocausto nós já entendemos. E aqui, Deus começa a falar sobre esse tipo de oferta chamada holocausto, que nós já vimos que é uma oferta queimada. Então, essa oferta vai ser sempre queimada no fogo, esse é o significado dela. E Deus vai instituir aqui que tipo de oferta que pode ser dada para ele, ali no tabernáculo, como holocausto. E a gente vai ver mais no final, mas eu já vou adiantar aqui para vocês, no capítulo 1, ele vai falar que essa oferta, esse holocausto, ela vai ter que ser preparada no fogo, por isso o significado oferta queimada, e mais, ela vai ter que ser queimada inteira, tá? Então o holocausto é uma das ofertas que vai ser oferecida pelo povo de Israel, e essa oferta, ela não tem nenhuma sobra, ela não tem nada que vai sobrar, toda, ela inteira. O animal inteiro deveria ser queimado em cima do altar de holocausto, tá? Então pensa lá no altar de holocausto que tá lá no átrio, aquela parte quadrada, né, onde o fogo foi acendido pelo próprio Deus ali, e essa oferta chamada holocausto, ela teria que ser totalmente queimada ali no altar de holocausto. E Deus institui 3 tipos de oferta. A primeira que a gente está vendo aqui, que pode ser dada como oferta de holocausto, é a oferta de um animal grande, né, que tem a ver com gado, rebanho, que é ovelha, carneiro e cabrito. Então, só desses 2 tipos de animal grande, né, animal que vem do gado ou que vem dos rebanhos aí, é que poderiam ser dados como holocausto, e as aves, que é a rolinha e a pomba, tá? Então existem esses 3 tipos. Se a gente começa então com o primeiro aqui, que é o do gado, versículo 3. Se o holocausto for de gado, então gado fala de boi, né, de novilho, oferecerá um macho sem defeito. Aqui eu já quero dar outra definição para vocês anotarem. A palavra defeito no hebraico, eu anotei aqui para falar para vocês porque também é importante. A palavra defeito, por que o animal não podia ter defeito? E quando a gente pensa em defeito, a gente pensa em algo simplesmente deficiente, que é como a gente às vezes lê na própria Bíblia, né, na tradução para o português. Mas a palavra defeito no hebraico, ela é tamiim, ou tamim, alguma coisa assim, tá bom? Eu não sei a fala correta dessa palavra, mas é alguma coisa assim, T-A-M-I-Y-M, tamiim ou tamim, ok? Que significa o quê? Essa palavra defeito no hebraico, ela tem o significado de completo, total, inteiro, são, saudável, inocente e integral. Então percebem que não é simplesmente o animal não ter nenhum defeito físico,
ok? Isso também, ele tem que ser são e saudável, mas é algo que tem que estar completo, tem que estar integral, tem que estar total. Então, o animal, ele tinha que estar 100% saudável, inteiro, completo, não poderia faltar partes, não poderia ter nenhum tipo de enfermidade, não poderia ter nenhum tipo de defeito realmente. Então ele tinha que estar completo. Para mim, a principal tradução para defeito, para o tamin aí, é essa palavra completo. É você estar inteiro, ok? Então, se vocês estiverem anotando aí, anotem. Então, esse animal no versículo 3, então, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Então, aqui a gente já sabe que o gado só pode ser macho. Se você quiser circular, é importante. Então, o holocausto de gado só pode ser macho e sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Então, a pessoa vai chegar com esse gado, com esse novilho, né? Com esse boi novo, e ele vai ali na entrada da tenda do encontro apresentar ele para o sacerdote, para ver se ele vai ser aceito, para ver se ele está realmente de acordo, né? Com o que o Senhor está dizendo que tem que estar, se esse animal realmente está perfeito, completo, né? Tamin. Versículo 4: e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Próxima palavra que a gente precisa saber o significado, porque pensa numa palavrinha que vai aparecer sempre. Quem tem a palavra propiciação nessa passagem e quem tem a palavra expiação? Fala aí para mim. Propiciação, quem tem? Levanta o dedinho aí. Versículo 4, finalzinho do versículo 4. Quem tem propiciação? Quem tá de NVI, né? Tá como propiciação. Quem talvez está com outra versão, pode estar a palavra expiação, tá bom? Então, tanto a palavra propiciação quanto a palavra expiação tem o mesmo significado, só foram traduzidas diferentes, mas é a mesma palavra, tá bom? E essa palavra, ela significa literalmente cobrir o pecado. Então coloca aí o significado dessa palavra propiciação. Eu não coloquei ela aqui no hebraico, depois eu dou para vocês, mas significa cobrir o pecado. Então tá falando sobre a pessoa que apresenta o animal e esse animal, o sangue dele, vai ser então essa propiciação, vai ser a cobertura do pecado da pessoa. É como se a pessoa tomasse aí um banho, né, com o sangue desse animal, e o sangue ia cobrir todo o corpo daquela pessoa simbolicamente, ok? Então a palavra propiciação ou expiação significa cobrir o pecado, tá? Então é bem simples o significado, ela é só difícil às vezes de falar, né? Propiciação. Então vai testando depois aí a fala para você aprender a pronúncia. Tem gente que se embola na hora de falar essa palavra, mas é simples. Propiciação ou expiação, cobrir o pecado. Então, a pessoa que levasse esse animal de gado, né, um novilho, para ser entregue como holocausto, ele deveria apresentar ali diante do sacerdote na entrada da tenda, ali na cortina inicial, né, do tabernáculo. Quando chegasse, se o animal estivesse de acordo, a pessoa que está levando esse holocausto, o israelita que estivesse ali apresentando esse holocausto, ele pegaria a mão dele, colocaria sobre a cabeça do animal, versículo 4, né? Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação. Então, o animal seria aceito como essa cobertura pelo pecado da pessoa. Então, ele estaria transferindo literalmente para o animal os seus pecados. Quando ele coloca as mãos, ele está ali confessando os seus pecados diante do sacerdote com a mão sobre a cabeça do animal e então transferindo todo o seu pecado para aquele animal que está ali diante dele, ok? Versículo 5. Então o novilho, por isso que tá a palavra novilho, tá? Porque o gado era novo. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar
que está à entrada da tenda do encontro. Então, o que seria feito aqui? Só para a gente já entender. O animal era pego ali na entrada da tenda, o sacerdote via se estava de acordo, a pessoa que estava trazendo por causa do seu pecado ou como oferta de holocausto, a gente vai entender, ela coloca a mão sobre o animal, aquele animal então ele recebe, né, toda a entrega daquela pessoa ali, é transferido para aquele animal, ele então vai servir como propiciação por aquela pessoa. O sacerdote mata o animal ali na entrada da tenda do encontro, pega o sangue desse animal numa tigela e leva e rega o solo ao redor do altar do holocausto, ok? Onde está ali o fogo de Deus. Então, ao redor do altar de holocausto, ele derrama o sangue desse novilho, ok? É isso que ele está falando. Versículo 6. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo, em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. Circula a palavra tudo para vocês lembrarem desse detalhe, porque é disso que o texto vai falar principalmente. A oferta de holocausto é uma oferta que ela é queimada inteirinha, sem tirar nada, inclusive as vísceras, a cabeça, as pernas. A única coisa que é prescrito aqui é que se lave, né, as vísceras e as pernas, provavelmente por causa do cocô do animal que tá ali mesmo, né, e provavelmente as pernas sujas de estar caminhando, alguma coisa assim. Então eles pedem o Senhor tá pedindo para lavar isso, para que talvez o odor, o cheiro, não sei, algo não exale ali naquele lugar com esses excrementos do animal ali na hora de queimar. Mas então o sacerdote vai queimar tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Gente, essa frase, ela vai ser dita muitas vezes no livro de Levítico. E a gente não pode ver uma frase como essa e achar que a nossa leitura tem que passar batido, e achar que é uma simples frase que está no meio de uma leitura de tantos sacrifícios, de tanta coisa aparentemente estranha que a gente está lendo. Quando o versículo 9 termina assim, ó, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. Então esse animal está sendo oferecido ali sobre a lenha, né? É um holocausto, então é uma oferta queimada. E ele continua, oferta preparada no fogo. Então algumas ofertas não vão ser, né, preparadas no fogo. É uma oferta preparada no fogo. De quê? De aroma agradável ao Senhor. Então a palavra aroma no hebraico é muito importante no contexto de Levítico, porque todas as vezes que essa frase aparecer, isso quer dizer que se esse holocausto, se essa oferta for feita corretamente, ela realmente vira um grande perfume para Deus. A palavra aroma em hebraico é reiach, R-E-Y-A-C-H, R-E-Y-A-C-H, reiach, que significa perfume, fragrância, ok? Então todas as vezes que um holocausto com essa prescrição, com esse intuito, era levado por qualquer israelita, ou mesmo até por um sacerdote ou um levita, oferecido no altar do Senhor esse holocausto, ele era uma oferta queimada no fogo, e ela então ela subia, né, como um aroma agradável ao Senhor. Vocês já viram o churrasco queimando, não já? Todo mundo já fez churrasco na casa. Não sobe a fumaça? Sobe a fumaça, não sobe? E a fumaça não tem um cheiro? Tem um cheiro. Esses holocaustos, eles eram feitos de tal maneira que essa fumaça que subia, ela tinha que ser esse aroma agradável ao Senhor.
Se algo fosse feito de forma errada, por exemplo, se as vísceras não fossem lavadas, ou se as pernas não fossem lavadas, ou se o animal talvez fosse oferecido de forma errada, com algum defeito, com alguma doença, vocês concordam comigo que o cheiro dessa fumaça provavelmente seria ruim? Então era onde o aroma ele não se tornava agradável ao Senhor, porque era perceptível, ia ser percebido facilmente através dessa fumaça, através desse aroma que subia desse holocausto, que algo estava errado. Então a maneira do próprio levita, do próprio sacerdote e até do Senhor saber, né, se aquilo realmente tinha sido feito com carinho, com esmero, era justamente se o aroma subisse agradável. Então, o cheiro que é liberado no holocausto faz toda a diferença justamente na entrega desse holocausto. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão conseguindo compreender? Vou dar um spoiler para vocês aqui de holocausto. Jesus é considerado uma oferta de holocausto, tá? Então já grava essa aí para vocês entenderem que então foi queimado inteiro, né? Foi queimado inteiro, não tinha defeito, toda essa prescrição que a gente está vendo aqui, ele era, tá? Então Jesus é uma oferta de holocausto e Deus deseja que nós sejamos também essa oferta de holocausto, né? Inteira, queimada o tempo todo, né? Diante dele, para que toda impureza realmente seja queimada pelo fogo. Vamos ao versículo 10. Ele vai falar agora do mesmo tipo de oferta, da mesma coisa, só que outro tipo de animal. E aí tem sempre uns detalhezinhos aqui que a gente precisa estar vendo. Versículo 10. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. Então, holocausto de animais, sempre macho. Grifa isso, faz diferença. Oferecerá um macho sem defeito. Versículo 11. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Aqui, o animal de rebanho, ele não deveria simplesmente ser morto ali na frente da tenda do encontro, mas ele era oferecido do lado norte do altar. Então pensa, se você está de frente com a entrada do tabernáculo, o lado norte do altar era o lado direito. Então pensa que você entraria na nossa igreja, por exemplo, e iria para o lado do púlpito ali, né, dos músicos. Então esse era o lado norte do altar, tá bom? Então o animal deveria ser morto do lado norte, do lado direito da tenda do encontro. Então outro detalhe, né? Deus não escreve nada por acaso. Então quando era um cabrito ou um cordeiro, era sacrificado do lado norte, não era na frente. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Então o sangue era derramado ao redor do altar, igual do novilho. 12. Então o animal será cortado em pedaços, o sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, o sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. 14. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará. E deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Então tá vendo que a ave tem tão pouco sangue que o sangue dela ia escorrer na parede do altar. Ela seria morta ali e na parede do altar já derramaria o sangue dela. Ele não vai conseguir pegar numa bacia. É pouco, né? Sangue que tem numa rolinha ou no pombinho. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará ao lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Aqui é importante. Ele vai tirar o papo, né, dessa rolinha ou desse pombinho, que é onde fica ali o alimento, né, dele. Vai tirar o papo, cortar esse papo, é a única coisa que não vai ser queimada no fogo. E ele tem que jogar do lado leste, né, do altar. Então, norte, sul, leste e oeste. Então, o lado leste está para frente do altar. Então, provavelmente, eles tinham um lugar atrás do tabernáculo
que era onde ficava as cinzas, eram jogadas as cinzas, a gente vai ver sobre isso. As cinzas que sobravam, né, ali no altar de sacrifícios, eram retiradas sempre e jogadas num lugar cerimonialmente puro. A gente vai estudar isso lá um pouquinho mais na frente. Então, esse papo desse animal deveria ser jogado ali junto com as cinzas. Versículo 17: rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Gente, vocês acham que realmente Deus não se preocupa com detalhes, ou mesmo com a nossa condição como ser humano? Deus não conhece as nossas condições? Deus vai dar nesse livro opções para Israel, para todo o povo, independente da sua condição financeira, para que eles se acheguem a Deus, para que eles sejam recebidos pelo Senhor, para que eles possam oferecer um holocausto diante de Deus, de acordo com as suas condições, gente. Nem toda a tribo ou nem toda a família de Israel tinha a mesma condição financeira do que a outra. Cada uma talvez lidava com um tipo de animal, com um tipo de rebanho, né? Ou muitas vezes era um pouco mais pobre do que a outra família, por algum tipo de negociação ou alguma coisa assim. Exatamente, Dai, todos podem estar próximos a Ele. Então, esse já é uma grande lição que o Senhor deixa aqui para nós, e que às vezes a gente acha que Deus tem prediletos, ou por que são tipos de ofertas diferentes, se são a mesma oferta, que é de holocausto. A questão é justamente cada pessoa vai ter algo para entregar ao Senhor. E da mesma maneira Deus vai receber e vai ser uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então não importa se você tem mais ou tem menos, Deus nos dá a oportunidade de levarmos holocaustos diante dele, né, como sacerdotes. Então isso já fica uma grande lição para Israel e para nós. Esses detalhes da palavra de Deus fazem toda a diferença no nosso entendimento sobre o Deus que nós servimos. Ele sabe a nossa condição, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe qual é a condição que eu tenho nesse momento diante dele. Então, Deus já deixa isso de começo para nós. Outra palavrinha que eu queria deixar para vocês aqui já no nosso dicionário é a palavra oferta, né? Então, essa palavra vai aparecer muito aqui dentro do livro de Levítico, e então vamos ver a palavra oferta em hebraico. Ela significa a palavra korban. A gente vê essa palavra lá no Novo Testamento, aparecendo lá, falando sobre honrar pai e mãe, e é a palavra oferta, né? Korban, com K de quilo, né? Korban, com N no final, que significa oferta ou oblação. Então, tem algumas Bíblias que trazem, inclusive, no lugar de oferta, essa palavra difícil chamada oblação, mas é a mesma palavra para oferta, tá, gente? Então, tanto expiação e propiciação são a mesma palavra, e a palavra oferta e oblação também são a mesma palavra, não muda. No hebraico é a mesma palavra, é a palavra korban, então quando fala de oferta. Uma palavrinha que vai sair de korban e que é imprescindível para nós aqui deixar anotado, que a gente vai entender por que eu estou dando essa palavra para vocês, é a palavra carabe. Escreve aí, Q de queijo, A de amor, R-A-B, termina com B, carabe. Q de queijo, A-R-A-B de bola, carabe, que vem dessa palavra korban, tá? Ela nasce dessa palavra korban. Que significa carabe? Significa chegar perto, aproximar, vir para perto. Então, se você já entender que a palavra oferta vem da palavra korban, que tem também o significado de carabe, então oferta significa oferecer algo que vai fazer com que eu chegue mais perto de Deus, que eu possa me aproximar de Deus, que eu possa vir para perto. Então já pega esse detalhe aqui, que vai ser mega importante para nós. Lembra que eu comecei a aula falando que as 11 tribos de Israel decidiram viver a sua vida longe de Deus, ouvindo somente Moisés e os levitas?
Então, para que eles se chegassem mais perto de Deus, para que eles pudessem estar ali, por exemplo, num tabernáculo, para que eles pudessem estar orando, buscando ao Deus de Israel, eles tinham que oferecer então ofertas diante do Senhor no altar de sacrifícios ali, né, no altar de holocaustos. E essas ofertas, o carabe aqui, né, que nasce da palavra corban, então é esse significado, chegar mais perto, me aproximar, vir para perto. Então, como que eles se aproximavam de Deus? Através das ofertas, através desses sacrifícios que eram oferecidos. Era uma maneira de sempre Israel estar desejando se aproximar do Senhor, tá bom? Então, grava isso, que também vai ser bem importante para a gente ir entendendo o livro de Levítico e por que Deus está dando isso, tá bom? Vamos para o próximo? Então, a primeira a gente já entendeu que é a palavra aí, né, o abaixar? O que você quer? Alguém chamando aí, gente? Desculpa. Fala aí. Abaixar, tá escrito ali. Fala aí. Os 5 minutos? 5 minutos. Vamos fechar, então eu já abro e a gente começa o capítulo 2. Bora, vamos fechar. Sandrinha ou Aguinaldo. A pessoa ia trabalhando, ó, ralando. Oh, glória. Ai, gente, eu acho o máximo esse povo que se esforça realmente para estar aqui com a gente. Gente, não é fácil. Olha, trabalha, cansaço, sono, tem que acordar cedo, o outro tá lá trabalhando, mas não quer perder a aula, né? Isso é bom demais. Só Jesus que faz isso, né, Sandra? Só Jesus que faz isso. Vamos lá, gente. Então, capítulo 2. Abram aí, vamos ler. Capítulo 2. Eu vou ler inteiro e a gente esmiuça em seguida. Vamos lá. Capítulo 2. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha amassada com óleo e sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente-a ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo.
Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Então aqui nós temos a segunda oferta. E aí é a chamada oferta de cereal. E não sei vocês, mas durante muito tempo eu tive, dúvidas do que era, de como era isso, o que é isso, né? Oferta de cereal. E a gente lê isso e fica um pouco estranho, né? Quando penso em cereal, eu lembro de sucrilhos, né? A única coisa que vem na minha cabeça. Na de vocês também? Cereal, a gente já pensa logo nos sucrilhos, né? Nas bolinhas lá dos filhos e tudo mais. Mas a gente, para quem trabalha em fazenda, para quem trabalha com plantação, então entende muito melhor isso, os grãos, né, de cereal, que são vários. Tem da farinha, tem o do arroz, tem do feijão, tudo isso passa a ser cereal de alguma maneira. Então o Senhor está falando sobre esse tipo de oferta. A palavra cereal ou manjares, em algumas Bíblias vai estar a palavra manjares, tá? É a mesma coisa, é a mesma palavra também. Então, se na tua Bíblia tiver escrito manjares, oferta de manjares, é a oferta de cereal, igualzinha que a gente está falando agora, tá bom? Essa palavra, ela significa no hebraico minchah, M-I-N-C-H-A-H, minchah, que é a palavra, então, cereal ou manjar, que significa presente, tributo, oferta, dádiva, oblação, tá? Então, essa palavra cereal ou manjares, ela fala de presente, de um tributo, né? De algo que você está entregando para o Senhor. E o capítulo 2, então, começa dizendo assim: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Então ele já especifica que o cereal que ele quer de oferta é a farinha, tá bom? Então era o trigo, né? Que na nossa cabeça a gente só lembra do trigo do saquinho que você compra lá no mercado já processado, cheio de lixo dentro, né? A nossa farinha que a gente faz o bolo hoje, nem de longe, muito longe, era essa oferta de cereal que era levada, tá? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma oferta, uma farinha muito ruim, que nós produzimos o nosso pão na padaria lá, que eles usam, é muito, muito misturado com tantas coisas. Então, a oferta de cereal que Deus estava pedindo tinha que ser da melhor farinha, né? Então, era o trigo melhor que eles tinham na casa deles, teria que ser desse trigo, dessa farinha que seria feito. Amados, quem que tá com o celular que tá em nome de Jéssica Brito de Souza Lima Brito, que entrou agora há pouco? Quem é, por favor? Olá, Jéssica Brito de Souza Lima Brito. Alguém entrou agora com esse celular, eu abri a aula para ela aqui, abri a sala, mas não sei quem é. Alguém sabe? Alô? Oi? Oi, quem é? É a Jéssica. A Jéssica, nora da Aurene? Não, é a colega da Sandra, da Andréia. Ah, tá, da Sandra. Isso. Joia, Jéssica, perdão.
É que eu vi aqui o nome e não lembrei. Você pode só fechar para mim o áudio para não ficar entrando o barulho aí da sua casa. A galerinha tá conversando aí fica entrando. Tá bom? Se você precisar perguntar, você pode abrir sem problema, tá? Vamos lá então, gente. Então, essa oferta de cereal, ela tinha que ser da melhor farinha. Não tinha uma segunda opção, tá bom? Porque, de novo, se ela fosse apresentada de qualquer maneira, quando queimasse no fogo, de novo, o aroma não seria agradável ao Senhor, porque era de má qualidade esse trigo, essa farinha, ok? Aí ele segue dizendo assim, ó, sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Então, sobre a farinha, ele teria que também levar o óleo, ou na verdade o sacerdote até teria esse óleo lá, já para estar derramando sobre essa farinha, ou a pessoa levava, que é o azeite, na verdade, tá? Coloca óleo aqui, mas é a palavra azeite, era o azeite de oliva, e ainda tinha o incenso. Esse incenso que era usado nessa oferta de cereal, gente, é muito, muito bacana. Eu fui fazer uma pesquisa sobre esse incenso, e esse incenso, ele chamava, a palavra no hebraico, para essa palavra incenso, é leboná, que era uma resina aromática. E eu fui ver essa resina, ela é como se fosse umas pedrinhas que são tiradas lá de uma árvore, e isso era colocado sobre essa farinha ou sobre alguns sacrifícios também, sobre algumas ofertas, para ser queimado junto. Então, provavelmente isso tem a ver com o cheiro, né, que ia exalar dessa oferta. Então, é bem interessante isso. Então, ia ter que ter a melhor farinha, ela ia ter que ter o azeite, né, o óleo aqui que está sendo falado, que ia ser derramado em cima e mais o incenso, para ser oferecida ali como holocausto. A pessoa levaria até o sacerdote, né, e entregaria para eles. Finalzinho do versículo 2 diz assim, ou versículo 2, vamos ler. E a levará os descendentes de Arão, os sacerdotes. Um dos sacerdotes, apanhará um punhado. Circula essa palavra punhado, eu não sei como é que tá aí na tua Bíblia, mas é muito interessante isso aqui. Vamos ver o que Deus está falando aqui conosco. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e o queimará no altar como porção memorial. Circula essa palavra, porção memorial. Ok? O que significa uma porção memorial? É separar realmente um punhado do todo, né? Então a oferta de farinha era levada, o sacerdote ia lá e pegava um punhado daquela farinha, não era todo, colocava o óleo sobre aquela farinha, sobre o punhado e o incenso, e então colocava essa porção lá no altar, em cima de uma tigela, em cima de alguma bacia, alguma coisa para queimar lá no altar. Essa porção era chamada de porção memorial, que era algo que estava sendo entregue então no altar como um detalhe para Deus, como algo que você estava ali ofertando a Deus. Mas não era tudo, porque essa oferta de cereal, Deus dá uma outra maneira de ser então aproveitada. Então, a porção memorial, esse punhado, era entregue ao Senhor, com o óleo e com o incenso. Olha o que ele diz em seguida. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal, olha o que vai acontecer aqui. Circula isso. Pertence a Arão e aos seus descendentes. Então, o israelita que levasse uma oferta de cereal ao Senhor, da melhor farinha, essa farinha não seria queimada inteira no altar. Não, era só um punhado que era para fazer o ritual ali com a porção memorial no altar de holocausto, queimava isso com incenso e com azeite, certo? E o restante dessa farinha, da melhor farinha, era dada a Arão e a sua família, aos seus descendentes. Então, essa porção é chamada de a parte santíssima
das ofertas. Então a parte que ficava para o sacerdote, para Arão e para sua família, Deus está chamando isso de parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparada no fogo. Então toda oferta de cereal era do sacerdote. Só um punhado dessa oferta é que era oferecida no altar, queimada ali com incenso e com o óleo. Então aqui é muito importante a gente grifar isso e ir percebendo esses detalhes ao longo do texto e ao longo das ofertas que Deus vai falando. Então essa parte aqui é importante nessa passagem da oferta de cereal. Versículo 4. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no fogo, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Então, se a pessoa quisesse levar algo pronto já, não a farinha, não o trigo, simplesmente, poderia. Mas também esse bolo ou esse pão tinha que ter sido feito com a melhor farinha, então também não podia ser com qualquer farinha. Ela tinha que ser feita amassada com o mesmo óleo, com azeite e sem fermento, ok? Então era primordial, melhor farinha, amassado com óleo, com azeite e não podia ter fermento. Vamos seguir. Versículo 5. Se a oferta de cereal, o punhado que se pode conter na mão fechada. Provavelmente, amiga, né? A Beth está perguntando se era um punhado da mão. Provavelmente existia alguma colher, existia talvez alguma medida que eles tinham ali, ou a própria mão, mas é um punhado. Então pensa, a gente não vai saber exatamente, mas provavelmente era algo que eles pegavam, ou alguma colher que Deus mandou fazer lá nos utensílios, né? Era essa medida que eles pegavam, provavelmente. Versículo 5. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Então, se for um bolo, se for um pão ali assado na assadeira, da mesma forma. Versículo 6. Divida em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Então, quando esse bolo chegasse na mão do sacerdote, era para dividir em pedaços. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo, ok? Então, tudo tem que ser com a melhor farinha e com óleo. Versículo 8. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Versículo 9. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Então percebe que se for bolo, que se for pão, que se for algo assado na assadeira, se for cozido na panela, todos esses tipos de oferta que são feitas com a melhor farinha, eles não são queimados todos no altar. É só um punhado. Então, se fosse um bolo, se fosse um pão, se fosse algo que foi feito, um pão fino, eles cortavam em pedaços, o sacerdote pegava um pedaço disso, untava com óleo, com azeite, junto com o incenso, queimava no altar de sacrifícios, o restante era dele, era da família dele, para eles comerem. Era a parte santíssima, era um alimento santo, santíssimo, para a família sacerdotal comer. Gente, isso aqui é muito importante. A gente acha que não, mas faz toda a diferença. Perceber o quanto Deus está valorizando os sacerdotes, a família sacerdotal, os levitas, eles vão ser extremamente valorizados pelo Senhor, porque eles foram separados para trabalhar, servir ao Senhor integralmente. Então, desvalorizar o trabalho de alguém que serve ao Senhor, desvalorizar o sacerdócio diante de Deus é algo terrível, porque se Deus está valorizando com tamanho valor, dizendo que a parte da oferta de cereal que era separada para Deus queimava, mas o restante é a oferta santíssima, que é dada para o sacerdote. Ele ia se alimentar com isso,
com a melhor farinha, com o melhor azeite, com a melhor receita que a pessoa podia fazer, que era uma oferta ao Senhor. E não era tudo para Deus, mas era a parte dada a Deus, era essa porção memorial. O restante era do sacerdote. Eu acho isso tremendo, maravilhoso. Eu olho isso com uns olhos muito bons, o que Deus está fazendo aqui. Versículo 11. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento, nem mel, como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Gente, que negócio tremendo é esse que Deus está falando aqui? Em toda a Bíblia, Renatinha até fez assim na câmera, né? Opa, que vem aí para nós. Vamos lá. Eu lendo isso, preparando os estudos, eu falei assim, que negócio é esse de sal da aliança, Deus? Como é que é isso? Né? A Bíblia de vocês está assim também? Eu achei maravilhoso isso. E Deus está falando então que a oferta de cereal, essa oferta da melhor farinha, ela não poderia ser deixado de temperar com sal. Não podia ter fermento de forma nenhuma, nenhum tipo de oferta em cima do altar de holocausto poderia ir fermento ou mel. Então o fermento fala justamente dessa questão do pecado, a gente sabe disso. A palavra fermento na Bíblia fala de pecado, fala de contaminação, e aqui a gente vai entender então algo. O mel tá falando de adocicar, né, de trazer essa doçura pro sacrifício onde não existe doçura, né? O sacrifício tinha a ver com o pecado, tinha a ver com essa aproximação a Deus e não com essa doçura do mel, né? Então por isso que o mel também entra nessa história. Mas o principal aqui nesse pedacinho desse texto é o sal. E o Senhor está falando para eles temperarem com sal todas as suas ofertas de cereal. Por que que toda oferta de cereal tinha que ser temperada com sal? Gente, porque o sal, eu não sei as meninas que estão aqui, eu não sabia porque não tenho o hábito de fazer pão em casa. Mas a maioria dos pães que a gente faz em casa, eles vão fermento para dar crescimento, certo? Mas quando alguém quer que o pão não fermente, que não haja nenhum tipo de fermentação no pão, a única forma disso acontecer, de não acontecer nenhum tipo de fermentação com a farinha ou com o pão que você está fazendo ou o bolo, é colocando sal na receita. Eu não sabia disso, porque eu não tenho o hábito de fazer pão. Então o que Deus está falando? Não pode ter fermento, não pode ter pecado, e para que o pecado não entre, o que a gente põe então na receita? Sal. Tempera com sal. O que nós devemos ser, gente? Sal da terra. Para que é o sal então, gente? Para não entrar fermento, para não fermentar. Então você precisa ser justamente esse elemento químico no mundo que não deixa o pecado proliferar. Gente, isso é tremendo demais. A Renatinha até desligou a câmera, não quero mais nem aparecer, né, Renatinha? Vocês entenderam, gente? O sal da aliança que Deus está falando aqui é porque se você decide estar diante de Deus, você precisa entender que você não pode ter fermento, não pode ter contaminação, não pode ter pecado. Então toda oferta de cereal deveria representar essa santificação, essa separação que o povo de Israel estava dizendo para Deus que teria. Eles não poderiam apresentar nenhum tipo de farinha, de bolo, de pão com fermento. E para que isso não fermentasse de forma nenhuma,
para que Deus não recebesse essa oferta, eles tinham que temperar muito bem com sal. Temperou com sal, a farinha não vai fermentar. Ok? Tremendo isso, eu vendo isso, eu coloquei aqui do lado da minha Bíblia. O sal da aliança é a verdade da palavra. Então, aonde tem a verdade da palavra, onde nós estamos blindados com a verdade, não vai ter mentira, não vai ter contaminação, não vai ter nada. Gente, isso é maravilhoso demais. O sal é aquilo que impede a ação do fermento. Eu coloquei aqui no meu caderno. O sal é aquilo que impede a ação do fermento. Então, você quer que o pecado seja extirpado, né, da tua vida, da tua casa, seja esse sal, esse tempero na farinha, que realmente não vai permitir que o pecado entre na sua casa. Versículo 14. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Então, tudo que vocês pensarem de oferta de manjares ou oferta de cereal, ela nunca seria queimada toda. Seria só um punhado, a porção memorial, e o restante pertence ao sacerdote. A família de Arão seria agraciada com toda a oferta de cereal levada no tabernáculo. Somente os punhados dessas ofertas é que seriam queimados com óleo e com incenso no altar de holocaustos. Ok, queridos? Entendido até aqui com a segunda oferta? Podemos seguir? Podemos? Capítulo 3, nós temos mais 10 minutos, eu acredito que a gente consegue falar um pouquinho do capítulo 3 aqui. Oferta de comunhão agora. Então, o holocausto é queimado inteiro, a oferta de cereal é uma parte, temperada com sal, para que a farinha não fermente. Capítulo 3, diz assim, vamos ler ele todo. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto, à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins.
Os sacerdotes os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Vamos lá, gente? Então, tá fácil aqui. Vocês já estão ficando craque em Levítico. Já estão conseguindo aí entender um pouquinho do que fala o livro de Levítico. Então, o capítulo 3 vai falar de um outro tipo de oferta. E essa é chamada de oferta, sacrifício de comunhão, né? Um sacrifício para a comunhão. A palavra comunhão fala de estarmos em comunhão. Então, o próprio título, né, dessa oferta já diz para que ele é feito. Essa oferta é feita justamente para que eu tenha comunhão com Deus, para que eu possa ter comunhão com Deus. É para isso que essa oferta ela é feita. Então, esse é o principal dessa oferta de comunhão. Então, diz assim: quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea. Então, no caso da oferta de comunhão, pode ser tanto macho quanto fêmea, ok? O sacrifício de gado, de novilho, né? Pode ser um novilho ou pode ser uma novilha, acho que é isso, né, que fala, a fêmea do novilho. Então, pode ser macho ou fêmea. Então, se vocês quiserem grifar, acho importante. Apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Então, o animal sem defeito a gente já entendeu aí. Ele tem que ser intacto, perfeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto, à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Então, essa parte é igualzinho, depois que matou o animal, tira todo o sangue, ele vai ser derramado, regado, né, ao redor do altar de holocaustos, ok? Versículo 3. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Aqui está o detalhe, importantíssimo, importantíssimo. Olha isso, gente, o texto está dizendo para nós, versículo 5, os descendentes de Arão, os sacerdotes, queimarão tudo isso que nós falamos lá, a gordura, as vísceras, o lóbulo, né, do fígado, tudo isso vai ser queimado aonde? Queimarão tudo isso em cima do holocausto. Lembra a primeira oferta aqui que a gente leu? Então o holocausto vai estar lá queimando inteiro no altar de holocausto. E aí a oferta de comunhão, que vai ser só a parte gorda do animal, que vai ser só algumas partes do animal que está sendo entregue, ele vai ser queimado em cima do holocausto. Então o holocausto é o animal inteiro. Então pensa que já existe um animal queimando no altar de holocaustos, lá no altar de sacrifício. Por cima desse animal que já está lá queimando, é que o sacerdote colocaria esse tipo de oferta de comunhão. Então teria que ter sempre uma oferta, um holocausto em cima do altar de sacrifício, e em cima desse sacrifício que estava lá já queimando inteiro, sem tirar nada, era colocado essas partes da oferta de comunhão. Então, a oferta de comunhão era a maneira como, nós vamos entender isso mais ao longo do texto, mas só para vocês entenderem, por que era entregue só uma parte desse animal, só esses pedaços que está falando aqui no texto? Porque, na verdade, era só a parte mais preciosa, onde tinha a gordura do animal, é que era queimada em cima do holocausto. Então, a parte melhor desse sacrifício era queimada no altar. Então, quando a palavra no final vai falar sobre não comer gordura, era como se Israel tivesse que entrar numa dieta alimentar, não podendo comer a parte boa da carne. Quem é que não gosta, gente, da picanha? Fala aí.
Quem é que não gosta da chamada gordurinha que é tão boa na carne? Né? Então, essa gordura sadia que vai na carne ali, que cobre os pedaços do boi, né, dos animais que são cortados para comer, essa parte deveria ser 100% tirada e queimada em cima do holocausto. Porque era Deus quem tinha que receber essa melhor parte. Ninguém poderia se alimentar dessa parte. Deus estava requerendo para ele. Então ele estava dizendo assim: vocês terão uma restrição alimentar para que vocês entendam que a melhor parte vai ser entregue para mim. Eu vou ter a primazia dessa oferta. Se vocês querem ter comunhão comigo de verdade, me obedeçam, independente de ser algo bom ou algo ruim, independente de ser algo que realmente vai sacrificar a tua carne, querendo comer a melhor parte do animal. Não pode. Então, quer me oferecer algo, ofereça algo que realmente faça um sacrifício na sua vida. Então, é disso que Deus está falando. E aí, Israel não poderia comer gordura e sangue de forma nenhuma. Então, toda carne, kosher, que eles chamam, né? Qualquer judeu de hoje em dia não come nem sangue, nem gordura da carne, ok? Eles têm uma restrição alimentar até hoje, obedecendo esse versículo 17. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Geralmente, a galera fala que o judeu é meio, como é que pode falar, gente? 880, né? Mas é porque a lei, a palavra de Deus está dizendo para eles com todas as letras. Se é um decreto perpétuo, gente, isso não acabou até os dias de hoje. Mas isso não quer dizer que seja para nós hoje. É isso que a gente precisa entender como igreja. A gente está lendo lá Como Eu Encontrei o Messias, e essas são as grandes questões que às vezes criam discussões entre cristãos e judeus, né? Entre evangélicos e judeus, ou judeus messiânicos, porque a galera acha que judeu que se converteu pode fazer o que a Bíblia está dizendo que não é para ele fazer, e ele prefere obedecer. Ah, mas em Jesus... Gente, deixa essa bobagem. Eles estão cumprindo a lei, o que Deus determinou para eles como povo, como nação. Deixa eles obedecerem a Torá. Tá escrito aí, deixa eles obedecerem. Se alguém não quer obedecer, também é o critério da pessoa, mas obedecer a lei é um princípio para o judeu, né? A Torá está aí escrita para eles e é um decreto perpétuo. Então, isso tem a ver com essa questão da oferta ser entregue em cima do holocausto. Se eu falei para vocês que o holocausto remete para Cristo, Cristo foi essa oferta de holocausto queimada inteira em nosso favor, né? Para que nós tivéssemos comunhão com Deus, percebe que a nossa parte de oferta de comunhão, ela passa a ser menor e então ela é queimada em cima de Cristo? Essa é a dinâmica dessa frase que o texto está dizendo para nós. A oferta de comunhão, ela era queimada em cima da oferta de holocausto, tá bom? Semana que vem a gente vai voltar aqui desse texto e aí a gente entra no versículo 4, andamos bem aqui já em quase 3 capítulos. A gente vai entrar já na última, que é a oferta pelo pecado, e a gente já vai seguir para uma outra questão, que são os rituais. Gente, eu espero que vocês realmente gostem, né, do livro de Levítico, porque é tanta preciosidade aqui dentro que nós, como cristãos, precisamos compreender para entender o que a palavra de Deus vai começar a dizer para nós a partir desse livro, que eu tenho certeza que vocês vão ser, assim, totalmente ministrados por esse livro e a vida de vocês com o Senhor vai ter um outro prisma, vai ter uma outra visão a partir do entendimento de Levítico para nós, que a gente vai ver aonde que a gente se encaixa nessa história aqui como sacerdotes também, tá bom? Vamos orar, gente? Quem quer orar aí pode abrir o áudio e mandar ver. Oração para nós, para dar um descanso aqui na minha voz. E aí? Todos quietos? Vamos orar então? Vamos orar. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado por essa